E esse acidente trágico ganha repercussão nacional e nós precisamos entender como tudo aconteceu e o que poderia ser feito para tentar salvar a vida desse garoto de 10 anos de idade. Márcio Fontinelli está ao meu lado aqui. Márcio, boa noite, bem-vindo. Olá, Henrique, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a gente no nosso Cidade Alerta. Um caso que deixou a gente emocionado, né? É difícil de ouvir o relato do pai, da mãe e ver o que aconteceu. Mas o que a gente pode fazer? E é para isso que eu estou aqui. Ao meu lado, a Tenente Letícia, que vai dar alguns exemplos para nós. Tenente, boa noite. Só que, Henrique, a gente vai demonstrar. Tenente, vamos entrar no carro, então? A gente vai demonstrar agora o que a gente deve fazer em duas situações, Henrique. Dentro do carro e também do lado de fora. Tenente, aqui dentro tem um fio encostado, um fio de energia. Qual é o primeiro procedimento? Não saia do seu veículo caso você não esteja correndo riscos maiores. Permaneça no veículo porque o automóvel ele funciona como uma gaiola de Faraday e ele mantém os ocupantes do mesmo protegidos da corrente elétrica. Tenente, não é o caso desse carro, mas em alguns modelos tem parte metálica dentro do carro. A gente tem que evitar tocar também? Sim, não toque em partes metálicas do veículo, nem dentro e nem fora dele. E também é interessante evitar usar aparelhos elétricos quando você estiver dentro do seu carro. Se estiver carregando seu telefone, o risco é mínimo, mas existe o risco. Use somente se for necessário para acionar o socorro. Tenente, nesse caso, só se o telefone estiver conectado ou se ele estiver fora de conexão com o carro, também é bom evitar? É bom evitar, mas caso precise chamar por socorro, esse risco ele tem que ser aceitável. Tá certo. Vamos descer do carro então, porque agora a gente vai explicar o que a gente deve fazer para ajudar uma pessoa que passou por isso. Tenente, vou pedir para a senhora descer então, para acompanhar junto com a gente, para a gente explicar agora, Henrique, exatamente como que a gente deve proceder do lado de fora do carro. Tenente, pode vir. Para descer do veículo tem um procedimento. Ah, perfeito. Então a gente vai explicar aqui agora, Henrique. Tenente, pode explicar então. Você só pode sair do seu carro se ele tiver em risco de incêndio ou enchente, coisas do tipo. No caso de enchente, evita-se o contato com a água. Mas a forma correta de sair do veículo é com os dois pés, ao mesmo tempo, tocando o solo. Você levanta e evita tocar nas partes metálicas do veículo. E vai dando pequenos passinhos ou pequenos pulos até chegar a uma distância de segurança, no mínimo 10 metros. Tenente, e aí para quem está do lado de fora do carro então? Vou fechar a porta, caiu um fio de energia, o carro está energizado e as pessoas que estão em volta querem ajudar. Qual é a maneira correta? A primeira ação a ser tomada é pedir o desligamento da energia elétrica para poder fazer o socorro adequado a essa pessoa. Que foi o caso que aconteceu em Planaltina, isso foi feito. Tenente, mas tem um período que o carro fica energizado, né? Tem um período. Tudo também depende da tensão do fio que caiu sobre o carro. Isso é bem relativo. Agora, em relação à vítima, se a pessoa encostou, levou um choque alto, e a gente está tratando aqui de pessoas que levam choques de alta tensão, né, de fios elétricos, a gente sabe que não pode encostar na pessoa. Mas por quanto tempo, Tenente? Qual é o período ideal para uma pessoa levar um choque? Você ali afasta um pouco, não pode ajudar, mas depois de quanto tempo que a gente pode chegar perto dessa pessoa? Esse socorro ele tem que ser prestado o mais rápido possível. Desligando essa fonte de energia, quanto mais rápido você começa os procedimentos de socorro, melhor a chance de sobrevida dessa pessoa. Henrique, você tem pergunta? Ela está me ouvindo, ô Márcio? A tenente está me ouvindo ou não? Não, Henrique, não está, mas eu repasso. Ô Márcio, eu só queria, assim, tentar entender um pouco mais a situação dessa tragédia, não é? A criança sai de dentro do carro, toca nesse carro que recebe o fio de alta tensão. Só para ficar ainda mais claro para todos nós.
A adrenalina é evidente de todos que estão envolvidos nessa cena, Márcio. É muito grande, é muito grande. Ainda mais de uma mãe que está ali ao lado do filho. E essas pessoas que estavam no comércio relatam para todos nós que eles até gritavam, cuidado, cuidado, o fio de alta tensão. Mas enfim, o fato aconteceu. A criança toca no carro, o fio de alta tensão está ali acoplado ao carro e ele leva o choque. O que deve ser feito imediatamente a isso, né? Mesmo com toda a adrenalina, qual é o ato correto a ser feito para quem está vendo uma cena como essa? É não fazer nada, imediatamente ligar para o corpo de bombeiros, ligar para a Neoenergia, enfim, o que deve ser feito imediatamente nesse momento de grande desespero? Perfeito. Tenente, ainda em referência ao que aconteceu com essa criança em Planaltina, as pessoas que estão em volta, quando presenciam um caso como esse, o ímpeto é ajudar, a pessoa quer correr. Mas para quem está de longe vendo, qual que é o primeiro procedimento em relação a isso? É não chegar perto realmente, é ligar para os bombeiros. Como que as pessoas podem ajudar quem está acompanhando? Perfeito. No caso específico, a primeira atitude a ser tomada é o desligamento da energia. Desligado a energia, você pode se aproximar da vítima e verificar se ela está respirando. Se ela não estiver respirando, para um leigo, a pessoa que não tem conhecimento de primeiros socorros pode começar com uma massagem no peito, que essa massagem no peito ela vai estimular o músculo cardíaco e pelo simples movimento vai nutrir com oxigênio essa pessoa, ainda que seja em menor quantidade do que a recomendada. Mas o ideal é sempre chamar o 193, chamar os bombeiros, chamar o socorro adequado. Mas nunca, jamais encostar na pessoa que esteja sendo atingida por fios de alta tensão, média tensão, baixa tensão, por choque elétrico. Tenente, essa questão da respiração, como é que a gente consegue entender se é uma questão ali de fazer aquela massagem cardíaca ou se é algum outro procedimento? É a massagem cardíaca. O movimento de apertar o tórax quando ele relaxa, o ar entra pelas vias nasais e pela boca dessa vítima. Esse seria um procedimento para quem não conhece as manobras de ressuscitação cardiopulmonar adequadas. Tenente, muito obrigado pela sua participação. Boa noite para a senhora. É isso, Henrique. Então, a gente fica com essas dicas para evitar. A gente quer ajudar, é claro, mas tem que ter cuidado para não se tornar uma vítima também. Boa noite para você e eu volto com você.